Fala aí, galera do Binóculo, estamos no nosso mais uma perguntas e respostas, que é esse quadro, mais um dos nossos quadros sobre isso, e hoje é de perguntas e respostas. E a pergunta é uma coisa que para o meio que não é pentecostal isso não é um problema, mas para pentecostal isso é uma coisa que do nosso meio que é muito comum. A pergunta foi feita sobre a ceia. É certo tomar a ceia em pecado? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Essa dúvida é muito comum, muito frequente. Eu nasci no meio assembleano, meio pentecostal. Gente, você ouvia aquelas lendas de gente que tomou sem pecado, morreu, caiu no chão fulminado. Já ouvi lendas muito doidas sobre gente que tomou a ceia e quando estava sendo enterrado apareceu um profeta falando língua estranha e a pessoa ressuscitou, vomitou e tudo mais. Mas a pergunta é, a gente sabe que tem coisas na Bíblia que são de difícil entendimento, você tem diálogos de séculos para tentar se entender, como Hebreus 6, Romanos 9, 10, 11, a gente tem tudo isso. Mas o que acontece? A questão da Santa Ceia é uma questão simples de leitura bíblica. Mas a questão da Santa Ceia, que está lá no capítulo 11, em Corinto, é uma questão de interpretação de texto. Não tem nada demais. O texto diz, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí o texto continua. As pessoas não continuam a leitura do texto. E o texto vai dizer, porque elas não discernindo o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Então, o que Paulo está explicando? Que tomar indignamente a ceia do Senhor é pessoas que tomam a ceia sem saber o que estão tomando. Elas não têm ideia do que é a ceia, que é a questão do memorial, da lembrança do sacrifício vicário de Cristo. É isso que é tomar indignamente, uma questão de texto, não é uma questão de teorias da igreja de séculos, é uma questão de leitura bíblica muito simples. Tomar indignamente é tomar a ceia sem saber para que ela serve. Aí as pessoas que tomam em pecado. Primeiro, porque se ninguém for tomar a Santa Ceia por estar em pecado, então ninguém vai tomar. Porque a gente se arrepende, mas tem coisas que a gente comete que a gente nem lembra. E se o Senhor fosse nos julgar pelos nossos pecados, a gente estaria perdido. Mas essa é a ideia da Santa Ceia. A ideia da Santa Ceia é o quê? É de um Deus que deu o seu Filho para nos redimir daquilo que estava nos matando, que era o próprio pecado. Então, tomar a ceia com esse ar de medo, receio, isso é totalmente desapropriado para a ideia da ceia, que é uma festa. É uma ceia, o memorial da morte do Senhor, mas a morte de alguém que ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum líder religioso do mundo ressuscitou. Cristo é o único que ressuscitou da morte, venceu o maior inimigo do homem. Então tomar a ceia com esse medo é a maior desgraça que pode acontecer para um cristão. Deus para o cristão ele não é mais um juiz. Deus para o cristão é um pai. Cristo para o cristão é o noivo, é o amigo. Não é mais essa ideia de juízo. Então, tomar a ceia com esse medo não faz sentido, não tem propósito, não tem nenhum tipo de lógica. Ah, Vitor, mas o que eu devo fazer? O pecado me preocupa não por causa da ceia. O pecado é uma preocupação para o cristão, deve ser uma preocupação para você por causa de Cristo. Eu não quero pecar porque eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero pecar porque eu não quero desonrar ao que Cristo fez por mim. Não tem nada a ver com a ceia. Cuidado para não misturar as coisas. E a ceia como sendo a coisa mais linda, que é o memorial da morte do nosso Senhor e a ressurreição dele, e a vitória dele sobre a morte, se torna algo duro. Ah, briguei com a minha esposa. E quando você peca e deixa de tomar ceia por causa do pecado, você está dizendo que o teu pecado tem mais poder do que a morte de Cristo, que é comemorado da ceia. Cuidado, não faz sentido. A ceia é a festa exatamente disso, do Deus que nos redimiu daquilo que não poderíamos pagar pelos pecados. Deixar de tomar ceia por causa do pecado é a coisa mais incoerente do mundo. Então cuidado, tomar ceia indignamente, que a Bíblia vai dizer, é quem não discerne, não entende o que é a ceia. Pecado não afasta alguém da ceia e da comunhão do Senhor. O pecado para nós é algo que nos preocupa porque desagrada a Deus e não por causa de uma ceia. Cuidado para não confundir as coisas e botar carro na frente de boi e, vamos dizer assim, embolar uma coisa que é simples no cristianismo. Então que Deus te abençoe, mande a sua pergunta, curte aqui embaixo, compartilhe e Deus te abençoe e até a próxima.